Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Realmente é uma bênção e grande privilégio poder estar aqui em Cayey, Porto Rico, na grande Carpa Catedral, para compartilhar os momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus, a tudo que Deus está realizando nesse tempo final em favor da Igreja do Senhor. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá na Fé Viva, Valência, Venezuela, e todos os irmãos lá, e também a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Procuramos em nossas Bíblias, hoje, sábado 3 de maio, desse ano de 2025, abril já se foi, maio já vai a 1000 por hora, já estamos a 3, quando formos nos dar conta, o ano já vai passando rápido, assim que o tempo continue passando rápido, que rápido chegue a nossa transformação, que é o que desejamos, já que Deus já cumpra tudo o que tem em seu programa para esse tempo, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis na terra. E o que desejamos é que Deus cumpra todo o seu programa e já irmos à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia está pronta. Agora Ele está esperando por nós. Ele tem sido paciente conosco. E damos graça, agradecemos por sua paciência, seu amor, sua misericórdia para conosco. E que continue nos dando do seu amor. Nessa era do amor divino, a era da pedra angular, em Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele parou. Quando Jesus leu essa escritura, em São Lucas capítulo 4 nos fala, e isso corresponde à primeira vinda do Senhor, o qual já se cumpriu. E continua dizendo: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. E isso é o que Deus está cumprindo nesse tempo final. Corresponde à segunda vinda do Senhor. O ungido na primeira e segunda vinda do Senhor. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, identificado por sua obra, que foi pregado 8 de julho de 1984, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz: e quando Deus traz o ministério profético de alguém, vejam,
Você não pode dizer eu tenho outro profeta, mas que ao que tem que ter é o que Deus envia, porque não importa quantos profetas Deus tenha enviado no passado, o que tem valor diante de Deus para fazer a obra de Deus para esse tempo é o profeta que Deus envia para esse tempo. Em um papelzinho aqui ele escreve: Deus se manifesta em simplicidade, a obra de Deus em simplicidade. Deus tem uma obra para cada era e cada dispensação, e é feita em simplicidade, e assim cumpre a sua palavra em cada tempo. Deus se manifesta em simplicidade, a obra de Deus em simplicidade. Põe 2 pontos. Deus tem uma obra para cada era e cada dispensação, e é feita em simplicidade, e assim cumpre a sua palavra em cada tempo. E desenha uma pedra angular e as eras aí do lado. E continua dizendo: os outros, embora tenham sido bons profetas, não são os enviados de Deus para esse tempo. Vejam no livro dos selos, na página 103, que é uma citação da página 87. Esse extrato está na página 87 do livro de Citas, parágrafo 745. Na 103 nos diz: aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é um anúncio no céu. O que acontece? Um selo foi aberto. O que é esse selo? Um mistério é dado a conhecer. Quando o mistério é revelado, então soa uma trombeta declarando uma guerra. Cai uma praga à terra e se abre uma era da igreja. Aí em cima nesse parágrafo escreve um selo. É igual um mistério dado a conhecer. E uma trombeta soa. Um selo é igual um mistério dado a conhecer e uma trombeta soa. Quando o mistério é revelado, então soa uma trombeta declarando uma guerra. Cai uma praga na terra e se abre uma era da igreja. Agora, a guerra é para quê? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não revelado completamente ainda. Capta esse mistério, mas ainda não é completamente revelado. E quando o capta, ele sai diante do povo depois que lhe é dado o mistério. E o que faz? Ele começa a proclamar essa mensagem. E o que acontece? Começa uma guerra espiritual. Então Deus toma o seu mensageiro, juntamente com os eleitos dessa era, e os põe a descansar. Depois deixa cair a praga sobre todos aqueles que rejeitaram um juízo temporário. Depois disso, a coisa continua, e da obra daquele homem formam uma denominação, como fizeram com Wesley e os outros. Depois tudo chega a uma condição tão misturada, e Deus manda outro mistério. E aí do lado, à esquerda, escreve Apocalipse 11, de 1 ao 19, 8 de 1 ao 6
e 15, do 1 ao 6, e desenhe uma pedra angular e as eras. E o que acontece? E o que acontece? Chega outro mensageiro para outra era da igreja, e quando ele chega, a trombeta soa e a guerra é declarada. Depois o que acontece? Deus o chama e começa a cair as pragas para destruí-los. A morte espiritual cai sobre a igreja. E o grupo que rejeitou fica sem esperança. E assim continua pelas demais eras. Vê? Tem sido sempre assim. E aí a direita escreve a praga, morte espiritual. Agora continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, identificado por sua obra, continua dizendo: portanto, as pessoas não podem se esconder atrás de outro profeta, não pode pôr como desculpa, nós cremos ou nós temos outro profeta. Vê o que acontece? O tempo todo que Deus envia o mensageiro e o leva, muitos não caminham adiante e ficam para trás. E se põem como desculpa: não, é que eu tenho esse profeta. Não, mas aquele já se foi. Não, mas eu estou esperando que ele volte. Esse mensageiro já terminou os dias dele na terra, terminou de trabalhar, Deus terminou de trabalhar através desse profeta e envia outro mensageiro. Tem sido sempre assim. Por isso diziam ali no tempo de Jesus: nós temos a Moisés. Vê? Eles ficavam atrás de Moisés, mas isso não é desculpa. Não podem pôr como desculpas: nós acreditamos ou nós temos outro profeta. O que tem que ter é aquilo que Deus envia para o tempo, para essa obra, porque o que Deus enviou em outro tempo veio enviado com uma obra para fazer para aquele outro tempo. E as pessoas que tinham que recebê-lo eram as pessoas do tempo em que Deus o enviou. Olhem essa anotação de um caderno. Ele escreve: quando Deus envia um profeta mensageiro para uma era ou dispensação, ele traz a bênção de Deus para o povo, para os filhos e filhas de Deus, e para esse tempo. E ele lhes traz a mensagem onde são faladas as bênçãos de Deus para essa era ou dispensação, e as recebem aqueles que o recebem, ao mensageiro, a ele. Porque o que recebe o profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe, e assim recebe ao que o enviou. Assim é em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. É dessa forma, dessa maneira. O que não o receba, pois não recebe as bênçãos. Nessa mensagem, os ungidos dos últimos dias, pregado pelo reverendo William Branham, nos diz na página 6, página 5 abaixo, diz: agora, fixando-nos em toda esta acumulação de evidência da hora em que hoje estavam vivendo, eu penso que é uma coisa útil revisar estas coisas e mostrá-las, já que os selos têm sido abertos, e resolver a verdade destas coisas. Como Deus tem sido tão leal assim para conosco em sua graça, em nos mostrar estas coisas. Eu quero que observem aqui em Mateus 24, que Jesus usou a palavra Cristos. Cristos. Não é Cristo, senão que Cristos, plural. Plural, não é singular, Cristo. Assim que a palavra Cristo significa o ser ungido. Então, se é ungido, não vai ter apenas um, mas muitos ungidos, os ungidos. Vocês observem. De outra forma, se ele quisesse simplificar para que nós o pudéssemos entender melhor, ele diria: nos últimos dias se levantarão falsos ungidos
Agora, isso parece ser quase impossível ver os termos de ungido, mas fixem na palavra e observe diretamente: falsos profetas, profetas, plural. Agora, alguém que é ungido é alguém que traz uma mensagem. Em cima ele escreve ungido, é igual, é alguém que traz uma mensagem. E a única maneira em que a mensagem pode se expor é através de alguém que está ungido. E este seria um profeta ungido. E se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem, mestres ungidos, mas pessoa ungida com falsos ensinamentos, ungidos, Cristo, Cristos, plural, profetas, plural. E se existe tal coisa como um Cristo singular, então esses teriam que ser ungidos, que a profecia dos que tais estão ensinando seria a diferença, porque são ungidos. Aí à esquerda, em cima escreve falso ensinamento, mestres ungidos, e embaixo ele escreve a diferença será no ensinamento. Agora continua aqui na mensagem, intitulado Os Filhos do Segundo Adão, pregado 29 de novembro de 2009, nos diz, aqui em Caiei, Porto Rico, nos diz o Dr. William Souto, agora encontramos que no final da dispensação da lei, ao final dessa dispensação, nessa dispensação finalizando, apareceu o ungido de Deus. Na página 140 do livro de Citas, nos diz, do parágrafo 1254, mas Deus, em cada era, tem tido o seu Messias. Vamos ver se é em cima do escritório, se é em cima, se ficou o meu telefone, para mostrar aí uma foto. Desculpem. Vejam na 140, no parágrafo 1254, nos diz no livro de Citas, mas Deus em cada era tem tido seu Messias. Vem? Em cima ele escreve, de seu Messias escreve, ungido. E em cima aí ao longo, um Messias ungido em cada era. E à esquerda ele desenha uma pedra angular e as eras, e escreve embaixo, onde fala rejeitar a mensagem de Noé foi rejeitar a Deus. Aí embaixo ele fala rejeitar a ungido é morte em cada era. Rejeitar a Noé foi perecer. Rejeitar a Moisés foi perecer. Eles foram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. E em cima ele escreve: eles foram a palavra prometida para a sua era, encarnada, feita realidade. Moisés é igual ao Messias. Eles foram a palavra prometida para a era deles, encarnada, feita realidade.
Moisés é igual Messias. Agora vejam que em cada era, no final de cada era, ele tem tido o seu ungido, sempre nesses entrelaces. E vejam, nesse desenho que ele fez, vamos ver 2 desenhos. E vejam desde onde, como ele faz, ele coloca, por exemplo, vamos primeiro a esse, o que fala de 3 a 6, eu já tive aquele outro, esse, vamos colocar esse, olhem, aí ele coloca esse horário. Lembre do extrato quando ele falou que nós estávamos na última hora da terceira vigília, ou seja, de 5 às 6, ou seja, que aí está colocando o povo nessa brecha. Ele expande aí a parte da 7ª era. Lembre que tudo é um entrelace dispensacional e, portanto, aí estava se realizando batismos que pertenciam à dispensação da graça, sob esses memoriais, morte, sepultamento e ressurreição no batismo em água. Tudo correspondia à dispensação da graça, nesse entrelace. Mas olhe, neste outro desenho, como então ele coloca ao lugar santo até aí, o lugar santíssimo, vê a pedra angular, mas olhem como a linha do lado direito, junto com a de cima, une essa parte da brecha e coloca aí o 8º anjo, que era diferente dos demais, que tinha o 7º selo. O 7º selo é uma maneira tríplice, que é o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. E lembre o que nós falávamos nesses dias, que esse mensageiro da era de pedra angular estaria batizando. Coloque de novo. Nós já vimos Tito, mas veja que nesse tempo ainda estaria se realizando estes memoriais sob a dispensação da graça, que estava chegando ao seu final. Ou seja, vem aí esses 2, por isso tem que olhar todos os ângulos para poder compreender o que é o entrelace dispensacional. Nas escolas das crianças, nós colocamos um desenho para que as crianças entendessem mais claramente, e como aí se mostra essa parte que o irmão Branham, no desenho que ele fez, que pôs o Espírito Santo, vejam, como Deus, nesse tempo final, nos abriu esse mistério completamente, o qual ele não podia falar e nem dar a conhecer isso, e muito menos o nosso irmão William. Veja, isso ele deixou aí, quietinho. Mas vejam como agora Deus está abrindo e dando a conhecer o que é esse entrelace dispensacional, como aconteceu, quem estava ministrando em cada uma dessas etapas, e assim podemos ver já claramente o que é o mistério do 7º selo. Como apareceu esse instrumento no final da dispensação da graça e estaria se entrelaçando com a dispensação do reino. E depois já começar de cheio esse ministério messiânico. Essa foi a que nós colocamos para as crianças. Embora os adultos também pegam uns para ver assim o desenho, outros para criticar, mas vai sempre aparecer. E o que tem que fazer é esquadrinhar todos os estudos para que possam entender. Agora, se você pergunta a uma criança e pode explicar claramente, até aqueles que têm muito tempo da mensagem, isso ele explica clarinho. Agora, com esses 2 desenhos, eu acredito que nós já colocamos. Eu não sei se faltava um deles para mostrar o que é o maior, mas vejam como cada mensageiro está no lugar correspondente, porque daí para cima, veja o Espírito Santo que esteve operando esse ministério de arcanjo no Dr. William Souto Santiago,
esteve neste entrelace dispensacional, porque foi falado na página, ou no parágrafo 282 do livro de Citas, que ele estaria anunciando, como anunciou, na primeira vinda do Senhor, ou seja, tocaste a trombeta, diz o irmão Branham. Vamos ver. Página 33 do parágrafo 282. E de pé ali estava o anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Lembrem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, o anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz assim. E aí ele escreve, Gabriel é igual anuncia a segunda vinda de Cristo. Agora vejam como ele coloca aí essa janela que se abre até a brecha, e também no outro desenho coloca a parte de cima da sétima era até a pedra angular. Aí está o entrelace entre uma dispensação e outra em desenho. Agora Deus está dando a conhecer, abrindo tudo, mas lembrem que a fé de rapto é recebida, crida de todo o coração, somente pelos escolhidos. Não tem forma de que outra pessoa que não seja predestinada para a transformação possa ver. Agora continua dizendo aqui, todos os profetas, eu estou na mensagem, os filhos do segundo Adão, todos os profetas eram ungidos de Deus, mas em toda a sua plenitude apenas um, o Senhor Jesus Cristo. Na mensagem, o selo de Páscoa. Vejam, aqui também tem um lugar onde ele diz, nesse estudo bíblico, o paralelismo entre Davi e o anjo de Jesus. Davi é tipo e figura do anjo de Jesus, ungido para se sentar com Cristo em seu trono, o trono de Davi. Esse é o oitavo filho de Jessé, é igual o oitavo anjo de Jesus. Agora, tem uma escritura que já dentro de alguns minutos nós vamos ler, porque foi quando Davi foi ungido, e foi ungido duas vezes. Agora vamos primeiro aqui a mensagem, o selo de Páscoa. Diz o reverendo William Branham na página 32, diz, ele é o messiânico, os ungidos creem nisso. O que é o Messias? O Messias é o ungido. E agora, se ele era o Messias, sendo ungido para esse dia, para cumprir a palavra de Deus, para ser o Redentor e ungido, e Deus levantou esse corpo, sua noiva é ungida para esse dia, e já se levantou com ele na ressurreição, porque esses dois são um. Amém. Desejaria dizer da maneira que eu vejo. Eu desejaria ter a educação para poder fazer isso. Eu espero que o vejam. Eu espero que Deus, o Espírito Santo, desça ali e ponha isso no seu coração para que vejam o que eu quero dizer. É a ressurreição. Agora estamos na ressurreição. Estamos sentados com Ele na ressurreição. Mas apenas aqueles que têm vida, não aqueles que não têm vida. Eles não saberão, nunca saberão, vê? Eles continuarão pensando que estão recebendo o Espírito Santo, sendo salvos, e o rapto vai acontecer, e irão. Ele disse, Elias já veio e fez isso, e não souberam. Aí à direita ele escreve, Elias já veio, e escreve também, o rapto. E escreve também, o Messias é igual ou ungido. Foi isso que no livro dos selos ele nos dizia, o irmão Branham, que
estarão perguntando, mas não há de vir um rapto e esses juízos? E vai ser dito, já aconteceu, já veio. Isso está no livro dos selos. É no final de, vamos ver se é no primeiro selo, segundo selo, onde ele diz: já veio, ou já aconteceu, porque vão dizer, mas e esses juízos? Não deveria ter um rapto? Vamos ver se é na 369. Não, não é essa. Deve ser a... Vamos ver. Se puderem procurar por aí. Deve estar em uma página par. Porque é na página do lado esquerdo. Na 45 também fala algo. Já vamos encontrar. 199. Vamos ler essa. Mas tem outra aqui no final. É uma par. Vamos ver. Algum dia dirão, eu creio que vamos ter um rapto. E agora vemos todos esses juízos sobre a terra e vai ser dito, já aconteceu e vocês não souberam. Essa também está boa. Vai ser como um ladrão na noite, como aquele livro que eu li em uma ocasião, Romeu e Julieta. Aquele personagem veio, colocou um degrau na janela e tirou, arrebatou sua noiva à noite. No livro de Citas ele escreve Moisés e Elias. Ou seja, que esse ministério pode falar à igreja noiva, eu coloquei uma escada para que subam aqui em cima. Vamos ver a 278. Era essa. Era na página, está aqui na pá, aqui embaixo. 277 embaixo. Então a intercessão terá terminado porque ele já não está sobre o trono. Não vai ter sangue sobre o propiciatório. Então o que será? O juízo. Não disse que será dito um desses dias. Eu acreditava ser o rapto e depois você vai ouvir a voz responder. Isso está no passado. E em cima da voz escreve arcanjo. Viram? Agora, na mensagem também aqui, vamos aqui a 372 do livro dos selos. 372 abaixo diz, está fazendo a oração aí, diz, Pai, hoje estamos aqui parados por Tua graça, e não é porque sejamos pessoas importantes, mas melhor é como foi na era do leão, do boi ou do homem. Agora esse é o tempo da águia, é a unção da hora, é o tempo em que vivemos. Isso é a obra do Espírito Santo para esse tempo em particular, para provar que Jesus não está morto
E vemos as coisas que ele disse que faria antes que se apagassem as luzes do entardecer. Temos visto fazendo essas coisas a cada passo. Vimos como apareceu e os cientistas tomaram a fotografia, a grande coluna de fogo. Em cima ele escreve, na página 373 em cima, as luzes da tarde se apagarão. A grande coluna de fogo, a qual guiou os israelitas, a qual também encontrou a Paulo no caminho, sabemos que é a mesma coluna de fogo que guiou a Moisés lá no deserto, e através desta coluna de fogo, ele escreveu vários livros da Bíblia, porque foi ungido com a palavra. E à direita, para cima, ele escreve, ungido com a palavra, o pilar de fogo. Ou seja, em duas linhas, ungido com a palavra e abaixo. E do lado para cima, o pilar de fogo. Agora continua dizendo, aqui em Os Filhos do Segundo Adão, a plenitude de Deus vai vir no último dia, Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude, Cristo vai se manifestar em toda a sua plenitude, vai operar e cumprir. E vai cumprir o que ele prometeu para esse tempo final, e é isso que o cristianismo está esperando e o judaísmo também. Cada um desde o seu ponto de vista, mas todos estão esperando o Messias, ao ungido, ao Cristo. Lembrem que Cristo, o que significa é ungido, o ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Na página 107 do livro de Citas, parágrafo 936 nos diz: Cristo tem misericórdia. A lei nos encarcerava, mas não podia nos libertar. Os profetas são juízos de Deus para condenar e executar o povo pelo pecado. Correto. Aí em cima ele escreve: a lei encarcera. Os profetas é igual o juízo de Deus para condenar. São juízes. A lei encarcera. Os profetas é igual o juízo de Deus para condenar. São os juízes. Correto. Aí à direita, na margem, ele escreve Apocalipse 11, 3, 7, de 1 ao 17, 19 do 11 ao 21, 14 também em 7, versículo 14. Correto, mas Jesus é amor e a revelação de Deus para dar a conhecer a semente predestinada que Ele chamou. É esse. Agora tem sido conhecida a plenitude da divindade. Esse mistério secreto agora tem sido revelado. Deus se manifestou. E agora Deus e o homem são um. O homem ungido, Cristo. Agora, o que significa Cristo? É o ser ungido. Ele foi ungido com a plenitude da deidade corporalmente. Ó, irmãos, como as pessoas podem duvidar dele? Moisés, no tempo dele, teve uma parte, Davi também teve uma parte, mas agora aqui vemos manifestado em sua plenitude para morrer pelo pecado das pessoas e dessa maneira poder trazer a sua vida à sua igreja. E então ter a preeminência e a plenitude da sua igreja, para poder manifestar toda a promessa nesses últimos dias, conforme havia prometido para esse tempo. Agora observem bem, aí fica o que não dorme. Aí à esquerda desenha uma pedra angular grande, e em cima, nessa página 108, em cima deste parágrafo,
para manifestar toda promessa. Cristo é igual ao homem ungido. Agora continua dizendo aqui. Nesse tem uma anotação aqui, vamos ver. Na página de notas. Ele escreve: o Messias é igual, o ungido é igual, o Cristo. Cada era ou dispensação tem tido o seu mensageiro ungido, o seu Messias. O Messias é igual ou ungido, é igual o Cristo. Porque os três é o mesmo. Cada era ou dispensação tem tido o seu mensageiro ungido. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Agora encontramos que todo o tempo os profetas têm sido os ungidos, mas na porção correspondente a esse tempo, mas em toda a sua plenitude, somente corresponde à primeira e segunda vinda do Senhor. Na página 128 do livro de Citas, parágrafo 1140, que é um extrato da mensagem Festa das Trombetas, que está na página 19. Aí nos diz: entre na câmara do profeta e olhe estes 7 graus, onde guarda isso diante do desafio. E aí 6 e 7 enumera as últimas 2 aí da parte de baixo, onde guarda isso diante do desafio de levar o vidente à presença do rei acima dos degraus, de levar o que vinha à presença do rei acima dos degraus, e aí do rei em cima ele escreve do precursado. E em cima depois ele cita à direita uma pedra angular. Estava no 7º degrau, e ele escreve o precursor aí em cima. Aí mostra que temos que vir outra vez neste mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias, ele era maior que todos os profetas. Ele introduziu, e sabemos que chegará um lugar, outra vez, algo que vai introduzir ao Messias. E como o Messias, como as pessoas saberão que creia, a menos que esteja constantemente na palavra para saber o que é? E aí ele escreve à esquerda para cima: como conhecer o Messias ao ungido com o pilar de fogo. E em cima ele escreve no parágrafo 1140: o Messias vai ser conhecido na palavra sempre. E escreve a câmara do profeta. Aqui no livro, desta mensagem Festa das Trombetas, aí escreve: o Messias é igual ao ungido com o Espírito Santo. E esse próximo parágrafo que continua, esse parágrafo que está no livro de Citas, veja que no livro diz: agora, como ele disse que aparecerá nos últimos dias, é para devolver as pessoas à palavra, para que a noiva conheça ao seu marido, conheça ao seu cônjuge, a palavra revelada.
Isso é porque isso tem que acontecer. Não estavam os reformadores, não estavam em Lutero, Wesley e nos pentecostais, e eles, a Escritura diz que não estavam, mas vai vir. Isso é a sua promessa para essa era. E na esquerda ele escreve: o esposo é igual à palavra revelada. E à direita, aqui ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, 17 do 14 ao 15, 10 do 1 ao 11, 11 do 3 ao 19, 7 do 1 ao 17 e 12 de 1 ao 17. Vê, isso tudo, todas essas escrituras correspondem à vinda do Senhor. Agora, vejam como no tempo de Davi, vejam, em 2 de Samuel, capítulo 2, como em Davi se refletiu a primeira e segunda vinda, ou seja, foi ungido Davi duas vezes, e como o Messias em sua primeira vinda foi ungido, que foi o que aqui o nosso irmão William esteve nos falando. Vejam em 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Depois disso aconteceu que Davi consultou o Senhor dizendo: subirei a algumas das cidades de Judá, e o Senhor lhe respondeu: sobe. E Davi voltou a dizer: eu subirei aonde? E ele disse: a Hebrom. E Davi subiu lá, e com ele as suas duas esposas, Noã, israelita, e Abigail, a que foi de Nabal, o de Carmel. E Davi também levou consigo os homens que com ele haviam estado, cada um com a sua família, os quais moraram na cidade de Hebrom. E vieram os varões de Judá e ungiram ali Davi por rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo: os de Jabes de Galaade são os que sepultaram a Saul. Agora vejam, vamos continuar um pouquinho mais adiante. Diz: então enviou Davi mensageiros aos de Galaade, dizendo: bendito sejais vossos do Senhor, que fizeram esta misericórdia com vosso Senhor, com Saul, dando a ele sepultura. Agora, pois, o Senhor faça convosco misericórdia e verdade. Eu também vos olharei bem com isso que fizeram, de ter. Esforça-se agora, pois, vossas mãos e serem valentes, sejam valentes, pois morreu Saul, vosso Senhor. Ou seja, dando a ele sepultura também ali a Saul. Os da casa de Judá, que me ungiram por rei sobre eles. E ele escreve ali nesse estudo bíblico, dessa escritura que colocaram ali, escreve: primeiro foi ungido sobre as tribos do norte da casa de Efraim, ou tribo de José, e depois sobre a tribo de Judá e Benjamim, a casa de Judá. Que isso está em 2 de Samuel 5, de 1 ao 5, vejam aí, diz: vieram todas as tribos de Israel a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, ossos e carne tuas somos. E ainda desde agora, quando Raul reinava sobre nós, eras tu que tirava
Israel à guerra e voltava a trazer. Além disso, o Senhor disse: tu apacentarás o meu povo Israel e tu serás príncipe sobre Israel. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel ao rei em Hebrom, e ao rei Davi fez pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e ungiram Davi por rei sobre Israel. Era Davi de 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Ou seja, sobre as tribos que depois, vejam, foram espalhadas. Ali estavam todas unidas nesse reino de Davi. E depois esse reino foi rompido, não nos filhos, não em Salomão, mas nos filhos de Salomão. Agora foi ungido, vejam, 2 vezes. E vejam aqui ele coloca, onde diz, no versículo 5 do capítulo 5 de 2 de Samuel, em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e aí ele escreve em cima 7 anos e 6 meses, ou seja, reinou menos tempo nessa parte de Hebrom sobre Judá, ou seja, sobre as tribos do sul, Judá e Benjamim, 7 anos e 6 meses, mais 33 anos que reinou sobre Israel, são 40 anos e 6 meses. Agora, nós podemos entrar mais nisso no domingo e ver aí o que está. Agora vejam, continua dizendo aqui, o maior mistério, eu estou nos filhos do segundo Adão. O maior mistério não é o da primeira vinda, é o da segunda vinda, mas vai ser tão simples que alguns vão dizer: eu achava que ia ser algo tão complexo, porque isso é um mistério, é algo misterioso, e quanto mais simples sejam as coisas, mais misteriosas são. E depois vão dizer: tão simples que era tudo e eu não percebia. Como João, aí tem uma parte aqui que o irmão Branham fala, a 416 do livro dos selos. Vejam, diz que até João diz aí, e ainda João, o profeta, disse: vão e perguntem se na verdade é ele. Foi tão humilde que até o profeta não o reconheceu, ou seja, o João. Então eles perguntaram: és tu aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? Mesmo com tudo que Jesus estava realizando, vejam, mas era a maneira na qual Deus estava cumprindo algo tão simples. Em cima ele escreve: João não reconheceu o Messias pela humildade. João não reconheceu o Messias pela humildade. Agora João já tinha muito tempo preso. Lia há pouco tempo onde um historiador disse: seu olho de águia já não podia focar bem por ter estado tanto tempo no cárcere. Ele esteve voando nas alturas por muito tempo, mas quando o tempo da sua profecia terminou, ele teve que voltar à terra. E então o encarceraram. Ele já não tinha necessidade das asas de águia, mas durante o seu ministério voou mais alto que qualquer um dos outros. Ele disse, Jesus disse: não houve um profeta maior que João, mas
da igreja noiva, o menor é maior que João, porque é um filho, e João vem a ser um servo. Agora, nosso irmão continua dizendo aqui, tudo vai ser simples. Onde primeiro vai se cumprir a vinda do Messias, vai ser na casa do segundo Adão, a segunda Eva. Assim como a primeira vinda se cumpriu na casa de Deus, da sua esposa, o povo hebreu, e Deus, seu marido, aí se cumpriu a primeira vinda do Senhor. E era um da família, nascido da família, a família de Deus. Um judeu, ou como um judeu nasceu. Veja nessa anotação que ele deixou atrás de um estudo, ele escreve: a paz imperecível, permanente, Elias virá anunciando e estará estabelecendo o Messias, o Cristo, ou ungido. Um homem que virá ungido com o Espírito Santo. Nascerá na terra, nascerá na terra e será um judeu. Ele nos disse uma mensagem que até no familiar vai ser um descendente de Davi. Até no parentesco será um descendente de Davi. E vocês já vão ver como isso tudo vai estar se mostrando e cumprindo, e eles vão reconhecer a Ele. Agora ele diz: e estará estabelecendo o Messias, o Cristo ungido, o homem que virá ungido com o Espírito Santo. Nascerá na terra e será um judeu. Esse é o príncipe de paz que destruirá o anticristo e estabelecerá o seu reino com sua capital em Jerusalém, o qual será o reino de Davi, restaurado. E no trono de Davi, o Messias, para o judaísmo, para o cristianismo e o islã. Vai ser Jesus vindo, destruindo o anticristo e estabelecendo o seu reino e trazendo a paz e felicidade. Agora vejam como nesse tempo final estaremos vendo nesse profeta a vara de Judá e a tábua vara de Efraim, de José, que vem a ser Efraim. Agora, ao ter as duas tábuas na mão, é aí que pode estabelecer esse reino messiânico. Não podia estar e ser estabelecido esse reino messiânico sem estar essas duas tábuas na mão do profeta, sem ser ungido pelas duas casas. A igreja noiva já reconheceu e entronou em seu coração, e assim também o povo hebreu o fará. Já estão grudando o olho e eles estarão vendo este sinal de profeta que tanto eles estão esperando. Mas primeiro a igreja noiva, primeiro é os escolhidos de Deus, primeiro é a preparação para a nossa transformação. Agora vejam, no livro dos selos, na página 408, nos diz: essa é na mensagem quando houve perguntas e respostas. Pergunta número 17. Irmão Branham, este é o sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto. Nós estamos meio confusos com este ensinamento. Não é o mesmo. São 2 homens diferentes. Eliseu, que veio na forma ao lugar de Elias, não foi Elias. E quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João, o Batista,
tampouco foi Elias. E o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado ao final da era de Laodiceia, não vai ser Elias literal, vai ser melhor, um gentil ao seu povo. Então, o espírito de Elias, vindo nesta ocasião, nestas pessoas, será um judeu, porque sempre alguém é enviado ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação. E escreve aí, o quinto Elias será um judeu. E na página 420 deste livro dos selos, nos diz, na pergunta 24, irmão Branham, se todos os piedosos são levados no rápido, de onde aparecerão Elias e Moisés? Serão judeus ou vai ser que o nosso Elias também vai ser o enviado a eles? Não. O Elias gentil, que vai ser ungido com estes espíritos, será tirado porque toda noiva terá sido raptada para esse tempo. E esses dois profetas de Apocalipse 11 são trazidos quando o dia de graça terminou para os gentios. Onde aparecem? No final da dispensação da graça. E depois são enviados aos judeus. Não será o mesmo. Estou seguro disso. Agora essas respostas são dadas segundo o melhor do meu entendimento. E aí ele escreve, depois da pergunta, Moisés e Elias aos judeus, quando termina o dia gentil. Lembre na página 359, quando ele falou e disse que seriam selados antes de começar a grande tribulação. 359. Eles também lutarão com Deus até que os 144.000 das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. E aí ele escreve Apocalipse de 1 ao 7, também 11, 10 de 1 ao 7, também 11 de 3 ao 7, 7 versículo 12 e 14 versículo 1, que é o anjo com o selo do Deus vivo. Agora vejam, nessa mensagem, o mensageiro do entardecer, aí nos diz, veja que quando Deus envia um espírito ministrador, ou seja, o Espírito Santo operando o ministério, e realiza essa obra e o leva, e vai enviar outra vez esse ministério, levanta outro véu de carne. Agora vejam, tem uma anotação que o irmão Branham usa aqui, talvez muito pouco. Ele usa, depois vamos estar procurando os lugares onde ele tenha usado. Vejam na página 23 desta mensagem, o mensageiro do entardecer. Deixe-me dar outro mais. Em 2 de Timóteo 3, ele falou da igreja do tempo final, disse, eles serão enfatuados, amantes do leite mais do que de Deus, amadores dos deleites mais do que amadores de Deus, ficando na casa vendo programas de televisão antes de assistir uma reunião de oração na quinta noite. Você diz, esse é batista, estes são pentecostais. Com certeza, sim, Senhor. Oh, infatuados, amadores de deleites, põe a palavra debaixo dos seus narizes, eles não a veem. Amadores dos deleites mais do que amadores de Deus. É dito à mulher que não corta os seus cabelos, de qualquer jeito cortam. Amadores dos deleites mais do que amadores de Deus, rompendo pactos, acusadores falsos, incontinentes e desprezando aqueles que estão corretos. E escreve aí, rompendo pactos, tendo uma forma de piedades, mas negando o poder dela, o poder que pode liberar deste feitiço do presente sistema mundial. Poder disso. Afasta-se disso. Não importa o que o resto das pessoas digam.
é você como um indivíduo diante de Deus. Você tem que responder. Não importa o que essa mulher faça, ou que ela faça, ou que esse homem faça, ou que aquele homem faça, ou que esse pregador diga, ou que aquele pregador diga, é você e Deus, tendo uma forma de acordo à tradição, mas negando a eficácia do poder. Afasta-se disso. Estamos vivendo nesse dia, definitivamente que sim. Olhe outra vez a última era da igreja. O Espírito Santo, Jesus mesmo. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas. E ele escreve Apocalipse 22:6. Agora vejam, quem era que estava dando testemunho nessa era, sob o ministério do nosso irmão Branham? Era o anjo do Senhor. Vê como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E Revelação capítulo 3, falando dessa era da igreja, Jesus dá testemunho do que aconteceria nos últimos dias. Ele disse, a igreja ficará rica, Laodiceia, morna, pode se levantar, e quando a música está soando, começam a gritar. Vê? É verdade, mas para um testemunho e uma vida limpa, é muito longe disso. Eu não incomodaria você por nada, não teria, mas tive uma visão muito tempo atrás, antes de estar no paraíso de Deus. Eu não posso senão dizer a verdade. Deus nos ajude aos ministros a ser honestos em todas as coisas e dizer a verdade. Não ser pessoas que por conveniência não digam as coisas como são para prender as pessoas. Agora vejam também no livro dos selos, na página 427, aí também nos falou desse mensageiro. Outra vez fazem uma pergunta relacionada a essas duas testemunhas. Vejam, na pergunta 33, diz, irmão Branham, eu entendo que Elias tem que ser manifestado 3 vezes e você nos tem dito que tem sido manifestado 2 vezes e que virá outra vez. Agora essa pessoa que vem com o espírito de Elias será o mesmo que vem com Moisés, como uma das 2 testemunhas? Não. Ele será um gentil para a igreja gentia. Deus sempre envia alguém do seu próprio povo. Lembrem que estamos em uma era judaica. Ele veio aos seus e os seus não receberam. Ele sempre os envia assim. De igual maneira será com a mensagem da hora. Quando Deus lidou com os judeus, não houve profetas gentios. Quando Deus lida com os gentios, não há profetas judeus. Quando novamente volta aos judeus, não haverá profetas gentios. Vê, o nosso irmão Branham já se foi e o Dr. William Souto Santiago também se foi. Entendem? Agora, vejam, ele escreve em cima, aí na margem da 427, São Paulo foi um profeta aos gentios, embora era judeu. Eles escrevem 2 linhas. São Paulo foi um profeta aos gentios, embora era judeu. E vejam aqui do anjo de Jesus, o anjo de Jesus, com o espírito e virtude de Moisés e Elias dos gentios, enviado aos judeus. O anjo de Jesus, com o espírito e virtude de Moisés e Elias, ou seja, operando esses ministérios. Dos gentios enviado aos judeus. São Paulo foi um profeta aos gentios, embora era judeu. O anjo de Jesus, com o espírito e virtude de Moisés e Elias, dos gentios, enviado aos judeus. E aí, nesse parágrafo da resposta da pergunta 33, desenhe à esquerda uma estrela de Davi também. Aí, no meio da oração que escreveu em cima, entendem? Bem, mas sim, haverá um tempo quando uma mensagem ainda esteja presente, ao tempo quando a nova mensagem tenha começado, como foi com Paulo no tempo dos gentios. Na 427 abaixo, ele escreve a mensagem passando dos gentios aos judeus.
E na 428, em cima ele escreve nova mensagem do reino. No livro de citas, na página 137, parágrafo 219, aí nos diz, alguns dizem que o irmão Branham é o filho do homem. Eu pensei que a coluna de fogo era o filho do homem. Eu estou enganado? Pois essa é uma boa pergunta, muito boa. Mas eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Tem muita diferença. Jesus Cristo era o filho do homem, ou filho de Deus. O filho do homem, o filho de Davi. Aí em cima ele escreve filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Agora, a razão pela qual esta pergunta provavelmente foi feita a esta pessoa, ou foi dito, porque as pessoas me consideram como um vidente, o que nunca... Eu tenho uma pergunta aqui dentro, contradizendo-me nisso, vem? Mas eu leio essas perguntas, vocês verão, porque respondo a estas coisas da maneira que eu faço, até que eu seja definitivamente guiado a fazer algo, vem? Então eu direi o que eu tenho que dizer, mas essa hora não chegou. Assim eu não sou o ungido filho do homem. E desenhe uma pedra angular à esquerda. Eu não pretendo ser esse profeta. Muitas vezes eu tenho dito, quando eu não pensei que dissesse, depois eu me ouço nas fitas, mas eu digo isso algumas vezes, porque se vocês querem dar em vocábulos, um profeta no vocábulo inglês é meramente um pregador. Qualquer pessoa sabe disso. Procure no dicionário. Veio um profeta, é um pregador debaixo do dicionário inglês, mas debaixo do hebraico ou do grego, um profeta é um vidente, alguém que prevê coisas. Mas debaixo da interpretação inglesa, um profeta é um vidente. Assim eu não quero me chamar nada senão seu irmão. Eu sou seu irmão e apenas me considerem como o irmão Billy, ou o irmão Branham, ou qualquer coisa que vocês queiram fazer sobre isso. Isso está bem. E o que vocês creem, guardem isso para vocês mesmos. Vem? E agora, o que era essa outra pergunta? Me aprofundou tanto nesses que esqueceu as coisas. Uma delas era, eu era o filho do homem ou era a coluna de fogo, o filho do homem? Não. A coluna de fogo é a unção. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. E a coluna de fogo é a unção, ele sublinha e circula. A coluna de fogo é a unção, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E que nos últimos dias, assim como foi no tempo de Ló, em Sodoma, assim será nos dias em que o Filho do Homem se revela outra vez, revelando-se a si mesmo. À esquerda ele também escreve o pilar de fogo. Agora, nesses últimos dias, o Logos, que estava sobre Jesus, o qual ele vem chegado a ser a coluna de fogo outra vez, e depois, eu ia dizer algo, mas veja, as fitas, eles não creriam nisso se vocês dissessem. Não faria diferença nenhuma. Aí ele escreve o Logos, à esquerda. Pessoas não creriam, mas eu omitirei isso, mas eu desci como investigador de juízo. Eu não sou ele, eu sou o seu servo. E a coluna de fogo não é ele. Aí à esquerda, em cima ele também escreve a unção, a coluna de fogo. E a coluna de fogo não é ele. Está em forma de espírito, que estava sobre o Filho do Homem e veio agora para ungir filhos do homem. E aí em cima, para ungir filhos do homem, ele escreve profetas e quinto Elias, segundo Moisés. E Moisés.
para restaurar um ministério exatamente como ele disse que seria, para que a cabeça e o resto do corpo se unam. Para que é que ele unge? Nesse tempo final, a esse ministério de Moisés e Elias, para unir a cabeça, que é o Senhor, com o corpo, que é a sua igreja. E aí em cima ele escreve a união do corpo com a cabeça, em cima da margem acima. E à direita desenha uma pedra angular, as eras, e escreve o Logos, o pilar de fogo. E aqui também escreve na parte de trás. Em uma nota ele escreve: o Messias será um profeta, dizem os judeus. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui: eu estou na mensagem, os filhos do segundo Adão. A igreja está esperando a vinda do Senhor, e a igreja vai ser a primeira que não vai receber, e depois o povo hebreu. Tão simples assim, está falando em 2009. E eu diria, diz o irmão William, e eu diria, eu não vou deixar que o povo hebreu veja primeiro que eu, porque corresponde primeiro à igreja vê-lo, a segunda Eva. E o irmão William, antes de partir, ele o viu. Ou seja, que não deixou que o visse primeiro o povo hebreu. O primeirinho que viu esse ministério, que estaria realizando tudo nesse tempo final, foi ele. Porque primeiro corresponde à igreja ver a segunda Eva. Mas eu não quero falar muito desse mistério da vinda do Senhor, para que não seja interrompido todo o programa divino. O sétimo selo do livro selado com 7 selos, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante, no sétimo selo contém o mistério da segunda vinda de Cristo, e os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, dão a conhecer esse mistério, porque os 7 trovões é a voz de Cristo, o anjo forte, do Espírito Santo vindo à terra, ao seu povo, à sua igreja. É o maior mistério de toda a Bíblia, a tal grau que quando o sétimo selo foi aberto no capítulo 8 de Apocalipse, houve silêncio no céu como que por meia hora. E depois apareceram os anjos ali presentes, com as trombetas para tocá-las, ou seja, que quando seja aberto o sétimo selo, então a festa das trombetas para Israel. Quando um selo é aberto, surge um distúrbio religioso. Quando uma trombeta soa, surge um distúrbio político, uma guerra. E depois vem uma praga. Uma taça com uma praga é derramada sobre a terra. O entenderão em outra ocasião com mais detalhes. Talvez quando estivermos já em atividade sob capa. Vamos entender muito melhor estas coisas. E já temos entendido muito melhor agora. Agora veja na página 113 do livro dos selos, que é onde nos fala disso que ele está mencionando aqui. Página 113. 112 a 113, aqui também neste azul ele escreve aí várias anotações importantes. Veja onde diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra, na página 112, na metade da página. Ou uma confusão política, e dali começa uma guerra. Quando você se confunde, se mistura na política e tudo se encontra em tanta confusão como temos hoje em dia, então tenha muito cuidado, porque uma guerra está ao alcance. O reino ainda pertence ao diabo, ainda tem essa parte na mão. Pois observem bem, o mundo foi redimido por Cristo e Ele está operando a parte do Redentor semelhante, detendo o seu súdito até que o último que tem o seu nome no livro tenha recebido a sua redenção e tenha sido selado. E aí em cima de selado ele escreve: batizado.
o qual isso já terminou, concluiu. E veja, eles querem voltar para batizar de novo em águas, quando isso já terminou. E aqui neste azul ele escreve, à esquerda, até que o último escolhido entre. E à direita desenha uma pedra angular, o último que tem seu nome em, e aí uma seta, a pedra angular. E escreve Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1. Ou seja, esse é o anjo com o selo do Deus vivo. Agora entendem bem? Então ele vem do seu trono, o trono do seu Pai, se apresenta, toma o livro da mão de Deus, que está sobre o trono, e reclama os seus direitos. A primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. A primeira coisa que faz quando sai do trono de intercessão, a primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. E escreve aí, Cristo chama a sua noiva, e desenha uma pedra angular e acerta a pedra angular. E na parte de baixo das eras também. A primeira coisa que faz é chamar a sua noiva, amém? Depois o que faz? Toma o seu inimigo, Satanás, o amarra e o lança ao fogo juntamente com todos os seus seguidores. Todos esses anjos caídos que se encarnam em pessoas, e o anticristo, o homem do pecado, a besta, e a imagem da besta. Veja, esteve havendo agora... Eu estava vendo agora uma foto que teve, nós não vamos colocar, uma foto que colocaram, depois vocês vão ver isso, com certeza está na internet, que colocou na Casa Branca mesmo, o Trump colocou e também colocou, ou fez uma revisão na mesma página da Casa Branca, a Donald Trump com o vestido como um papa. Ele tinha feito uma pergunta de se gostariam que ele fosse papa. Ele falou, claro que sim. E colocaram nele uma imagem dessa que colocam de IA, como é que é? Inteligência artificial. E colocaram ali um turbante, tudo de papa, já aceitando o que é a imagem da besta. Agora, há somente um homem que é ungido de Deus, o que pode identificar e apontar, porque os demais, esses não se atrevem a mencionar nem assim, porque para isso não são brabos. O único que enfrentou a Golias ali foi Davi. O outro era um bando de covardes, não tinha ali coragem para enfrentar Golias. Este enfrentamento é o que nesse tempo final se realizará, porque os reinos desse mundo serão os reinos de Deus, do seu ungido, do Messias e da igreja noiva. Agora continua dizendo, agora entendem bem? Então ele vem do seu trono, o trono do seu Pai, se apresenta e toma o livro da mão de Deus, que está sobre o trono, e reclama os seus direitos. A primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. Amém. E nesse ele desenha uma estrela de Davi à esquerda, em vermelho. Depois o que faz? Toma o seu inimigo, Satanás, e o amarra e o lança no fogo juntamente com seus seguidores. E veja, isso não se refere à Rússia, não, senhor. O anticristo é uma pessoa muito sagaz. Observem bem e verão quão sagaz é. É tão inteligente que apenas o Espírito Santo pode exceder-lhe. Trombeta significa confusão política e guerras. Aqui embaixo também escreve uma linha desde cima, desde esse parágrafo anterior. Escreve quando entre o último, depois sai do trono de intercessão. E esse último entrou
Vejam, foi batizado e deixaram os batismos sob a dispensação da graça, chamando a todos os que iriam pertencer ao lugar santíssimo na era de pedra angular. Trombetas significa confusão, política e guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou a respeito disso: ouvireis guerras, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Vocês lembram bem essa parte das Escrituras, onde diz que haverão guerras e rumores de guerra. Guerras e rumores de guerra. Na página 112 abaixo, escreve: trombeta é igual confusão política e guerras. Selos, distúrbios e guerras religiosas. Trombetas é igual confusão política e guerras, selos, distúrbios e guerras religiosas. Continuo na página 113. Tudo isso vai continuar assim até o final. Estas são as trombetas que soam. Agora, quando cheguemos às trombetas, veremos em detalhes cada uma dessas guerras, para mostrar que cada guerra seguiu uma era da igreja e também segue estes selos. Então, a trombeta significa distúrbios políticos, enquanto os selos significam distúrbios religiosos. Aqui na 113 em cima, em azul, escreve: as trombetas seguem as eras, a cada era uma trombeta. Em cima, na 113, as trombetas seguem as eras, a cada era uma trombeta. E aqui na outra oração, em distúrbios políticos, ou seja, se as trombetas seguem as eras aqui, a cada era uma trombeta em distúrbio político. Políticos. Fecha parêntese e abre parêntese aí e escreve: e os selos, ao se abrirem, trazem distúrbios religiosos. E os selos, ao se abrirem, trazem distúrbios religiosos. Você vê? Se abre o selo e é depositada uma mensagem. Aqui escreve aí à esquerda, Apocalipse 11, do 15 ao 19. Depois, sendo que a igreja também tem estado formada nesses sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida, correto? Então, resulta em um distúrbio religioso quando se abre um selo. Isso é o que tem acontecido. A igreja ainda está repousada em Sião. Se acomoda bem e dizem: tudo está bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem acomodada, a igreja católica estava bem acomodada quando chegou Lutero, e então houve um distúrbio religioso. Sim, Senhor. A igreja seguiu e dali passou a distintos líderes como John Calvino. Depois a igreja anglicana se acomodou e estava repousando quando chegou Wesley. Bem, estava bem confortável ali, mas quando chegou outro mensageiro, uma sacudida. E então houve outro distúrbio religioso, correto? Sempre causa um distúrbio religioso. Quando o quê? Quando se abre o selo. Agora veja o que ele escreve aqui. Em 1, 2, 3 linhas em cima. A abertura de um selo traz um distúrbio religioso. E o sétimo selo, quando abre? Se para os demais selos houve um distúrbio em cada mensageiro, veja, como seria quando fosse aberto o sétimo selo, pois também traria um distúrbio religioso. E também aí um pouquinho mais adiante, em cima, à esquerda, para cima, escreve: trombeta é igual guerras.
Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Eu estou na mensagem dos filhos do segundo Adão. Agora lembrem, muitas pessoas talvez desejaram por muitos anos conhecer o sétimo selo, que o sétimo selo seja aberto ao público. Foi dito que quando o sétimo selo seja aberto, vai ser um segredo por completo em seu começo, e não se sabe por quanto tempo, mas depois também foi dito que quando o sétimo selo seja aberto ao público, isso será o fim para o mundo, o fim para o reino dos gentios, vai ser o fim do tempo, vai ser o fim do tempo, também o tempo não será mais o tempo de redenção. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, aí nos diz que esse anjo clamou com grande voz que o tempo não seria mais, ele escreve, de redenção. O relógio continua caminhando, mas se fecha a porta da dispensação da graça. O relógio continua caminhando, porque Deus continua adiante. Agora veja na mensagem Dores de Parto, na página 20, nos diz o reverendo William Branham, estamos dobrando uma esquina, estamos edificando um edifício. A palavra de Deus, esse é o plano. Qualquer um pode colocar uma linha reta, mas é preciso um pedreiro para dobrar um canto. É necessário o poder de Deus para fazer isso. É necessário um ungido do céu para ser enviado para fazer isso. Assim tem sido em toda a era. E na era do profeta, a palavra do Senhor vem através dos seus profetas. E eles dobraram aqueles cantos, aquelas esquinas, fizeram aquelas diferentes, mas os edificadores queriam edificar um muro. Não é um muro, é um edifício de Deus. E ele escreve um pedreiro profeta para fazer um canto, para dobrar uma esquina. E aí escreve à direita para cima, Apocalipse 1, versículo 1, 7, versículo 2, 22, 6 e 22, 16. Isso o faz o anjo do Senhor. Agora continua dizendo, e vai ser o fim, consequentemente, para as eras da igreja, vai ser o fim para a introdução ao milênio, ou seja, que o milênio estará se introduzindo, mas chega ao fim da introdução. Esse trabalho de introdução, de precursar o milênio, chega ao seu final. Tudo isso está no sétimo selo. Na 464 do livro dos selos, aí nos diz, devemos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, correto? As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado. Os sistemas cósmicos, ele escreve em cima aí. Os sistemas o fim da natureza agitada é o fim de tudo. E nisso também encontramos o fim das trombetas, da taça da terra, e até é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, de 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia, e escreve o 8º dia, quando este grande evento aconteça. Que evento? O cumprimento do sétimo selo. Este grande evento aconteça. Ali tudo termina. No final deste sétimo selo, e escreve tempo restante Moisés e Elias. O que é o sétimo selo? Moisés e Elias. O sétimo selo em uma maneira tríplice, ou seja, Jesus, Moisés e Elias. Esse é o fim da era da igreja. Esse é o fim do sétimo selo. Esse é o fim das trombetas. Esse é o fim das taças e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. Aqui na 464 abaixo, ele escreve no final da meia hora de silêncio, no final do sétimo selo, é o fim de tudo. Agora vejam. Como temos que estar à expectativa com estes 7 anos que ele reinou sobre Judá. Porque vejam como diz quase meia hora,
Agora, tudo isso tem aqui um lugar nas 70 semanas de Daniel, onde nos mostra, e ele diz na 23, 27 que isso encontraremos nesse livro. Vamos ver qual é a página, onde diz que não falhará, nem por um minuto. Nessa versão, vamos ver aqui. Porque no de vocês é um pouquinho mais à frente. Aqui seria a 26. No de vocês deve ser a 30 ou a 29. Isso revelou todo o caminho. Disse: eu vou não apenas dizer-te agora que estes 2 anos estão justamente perto, isto será concluído, completo, e todos nós sabemos que eles permaneceram ali exatamente 70 anos e saíram. Exatamente o que o profeta disse. Isaías, eu quero dizer, Daniel creu nesse profeta. Assim que aqui ele estava pronto, correto. E agora, quando Gabriel veio, ele disse: eu vim para te mostrar todo o caminho, para te revelar estas coisas, que todo o caminho até a consumação. Aí à direita ele escreve: Gabriel, vê as abominações, será o desolar. Isso até a sua inteira consumação. Consumação é o fim de todas as coisas. E vimos os selos, que é o 7º selo, o que põe fim a tudo. Eu vou mostrar o que acontecerá. Agora escute, captem. Eu, Daniel, fui enviado, tu és amado no céu. E eu tenho ouvido as tuas orações. E eu desci agora para te dizer o que está determinado para os judeus e Jerusalém, desde agora mesmo até o fim da consumação, a coisa toda. Quem desceu para dar a revelação a Daniel? O arcanjo Gabriel. E era muito amado no céu, Daniel, vê? Igual nós. Nós somos muito amados pelo arcanjo Gabriel e por Deus, por todo o céu. E o céu corresponde ou é a palavra, está composta da palavra. Agora, vocês entendem, classe? Se podemos descobrir o que são essas 70 semanas, saberemos quando é a consumação, ou seja, quando é o fim do 7º selo. E de todas as coisas. Oh, uau, aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Deus ajude-nos para sabê-los. Isso nos diz exatamente em algum lugar nessas páginas. Exatamente em algum lugar nessas páginas. O diz. E agora aí à esquerda para cima, a consumação, podemos saber quando será. Ou seja, não diz, não vamos saber quando será, senão que ele escreve aí, podemos saber quando será. Exatamente em algum lugar nessas páginas, exatamente desde este tempo até esse tempo, até a consumação. Isso não errará nenhum minuto. Quão grande é a palavra de Deus. Aí à direita para cima, ele diz, isso não falhará.
quando Deus fez a Terra e a pôs em órbita, quando eu estava outra noite pregando no domingo pela noite, que não tem nada que falha, pois este mundo gira tão perfeito que eles podem dizer exatamente um minuto quando a Lua e o Sol passarão dentro de 20 anos. Eu não posso dizê-lo a vocês por nenhum relógio que tenhamos no mundo. Isso perderia 2 ou 3 minutos em um mês, ou ganharia 2 ou 3 minutos. O melhor que temos. Nós não podemos fazer nada que seja tão perfeito, porque há apenas uma coisa perfeita, e isso é Deus. E Deus e sua palavra é a mesma coisa, assim que a palavra de Deus é perfeita. E se possamos encontrar esses dias, encontraremos exatamente quando será a consumação. Entendem? Isso está determinado até a consumação. E escreve: a consumação não falhará a data. Agora vejam, continua dizendo, nesta mensagem que estamos lendo, esse mistério do sétimo selo é o maior mistério de toda a Bíblia. Tão grande é que Cristo diz que nem os anjos não sabem nem o dia nem a hora, e que ninguém sabe nem o dia nem a hora, diz Cristo 2000 anos atrás. Mas esse mistério vai ser conhecido quando seja aberto ao público. Na 481 do livro dos selos, aí nos diz, abaixo o último parágrafo diz: agora notem que a abertura do sétimo selo também é um mistério tríplice. E aí ele escreve Moisés, Elias, Jesus. Aí em cima, de mistério tríplice, escreve Moisés, Elias, Jesus. Lhes tenho dito que esse é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões do céu abrirão esse mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele voltaria. Aí em cima desse parágrafo que começamos a ler, escreve os 3 propósitos do sétimo selo. Notaram como foi quando os judeus fizeram essa pergunta? Comparamos a escritura de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o sétimo selo não aparece porque Cristo mesmo disse que apenas Deus sabe, nem sequer os anjos sabem. E com razão, porque não foi nem escrito, tudo foi silêncio. Nada aconteceu nesse tempo, nem os anjos, nem ninguém sabe quando vem, mas haverá as 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer esta grande revelação nesse tempo. E aí à esquerda, em cima escreve a grande revelação da vinda do Senhor. O sétimo selo é o mistério dos 7 trovões. A grande revelação da vinda do Senhor. O sétimo selo é o mistério dos 7 trovões. Continua dizendo nosso irmão William. Mas antes de ser aberto ao público, vai estar operando o sétimo selo por não se sabe quanto tempo. O sétimo selo tem um lugar onde ele diz que ele continuará sendo ungido. O Elias desse tempo virá, ou algo assim, ele diz. Está no livro de Citas. Não sei se é na página das letras. A 9A, veja no parágrafo 93. Estaremos esperando que esse grande homem se levante. Ele poderia vir no meu dia, poderia vir no dia dos mais jovens, eu não sei. Poderia estar justamente entre nós agora, não podemos dizê-lo. O Espírito Santo está aqui para nos guiar até esse tempo. Então, quando esse líder os tome, ele continuará sendo ungido do Espírito Santo. O Elias, desde logo que virá. Aí em cima ele escreve: o ungido é igual o Elias.
Agora continua dizendo, o sétimo selo é o que faz a introdução ao milênio. O sétimo selo está ligado às duas oliveiras também. Vem o sétimo selo com o sexto selo, com a sétima trombeta, que são Moisés e Elias. Porque o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, o qual é para a igreja, é a sétima trombeta, é Moisés e Elias para o povo hebreu. Assim que esse mistério vai ser aberto completamente no cumprimento da visão da carpa. Ia ser aberto tudo relacionado às trombetas e às taças também e às pragas. Portanto, queremos saber todas essas coisas, mas temos que ter o lugar adequado. O lugar onde foi dito que será, o lugar onde foi dito que se darão a conhecer todos esses mistérios, tudo isso. Esse é o lugar onde vai se dar a conhecer todos esses mistérios e que aí seria revelado, pois não vai ser revelado nas mensagens que já foram trazidas. Tem que ser revelado por um pregador. Entenderam? Tudo é simples. Se é revelado no cumprimento da visão da capa, pois, consequentemente, não vai estar nas mensagens. A mensagem que ele nos mandou revisar e revisar e revisar é para que, quando esteja isso se cumprindo, não passasse despercebido dos escolhidos de Deus. O lugar onde foi dito que se darão a conhecer todos esses mistérios, tudo isso. E quando isso aconteça, vai por fim ao tempo, vai por fim à dispensação da graça, vai por fim a todas estas coisas e vai introduzir, ou será o fim da introdução ao milênio, e será o fim do sétimo selo também. Agora vejam, isso tudo acontece em todo esse lapso de tempo do começo desse ministério messiânico, do cumprimento do sétimo selo. Vejam, põe fim à dispensação da graça e começa a dar a conhecer esse mistério, dando-lhe a fé de transformação e rapto aos escolhidos, quando esse mistério é aberto. E ao final, então, põe fim também ao sétimo selo, porque o matam. Vê? Porque então o sétimo selo se vai. Se não foi há 2000 anos atrás também, mas não se preocupem, sendo que o sétimo selo é Cristo em sua vinda, sabemos que vai, mas vamos com Ele. Ou seja, que isso estará 3 dias e nada mais quando Ele retorne. Então todos iremos à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Isso é importante porque Ele vem por nós. Vem o segundo Adão, Cristo, por sua segunda Eva e seus filhos. Na página 109 do livro de Citas, parágrafo 950, aí nos diz: o que é isso? Não é a pessoa, mas que o corpo chegou a ser uma só unidade. É Deus manifestado em seu povo. Por isso também é que o esposo e a esposa já não são 2, mas um. Deus em sua igreja é um. Cristo em você. A grandiosa revelação de Deus. Glória a Deus. Até levamos o seu nome. O seu nome é Jesus Cristo. E à direita ele escreve YHWH, que significa o ungido. A razão pela qual é chamado Jesus Cristo é porque é ungido. Este é o corpo ungido de Cristo, provando e manifestando Deus como também o fez aquele corpo. E desenha uma pedra angular e as eras. E aquele corpo redimiu a todos esses corpos, e por esse caminho é como Deus opera em sua manifestação tríplice, marchando ao reino. Em sua manifestação que? Tríplice: Moisés, Elias e Jesus, ou Jesus, Moisés e Elias, marchando ao reino. Ele ressuscitou e pagou o preço. E desenha uma estrela de Davi à esquerda aí no final. E escreve o reino marchando ao rei embaixo, o reino marchando ao reino. E em cima desse parágrafo ele escreve: o corpo místico de Cristo passa pelas mesmas etapas de Cristo. O corpo místico de Cristo passa pela mesma etapa de Cristo. O ungido na primeira e segunda vinda do Senhor. Para mim tem sido um grande privilégio poder estar nesta ocasião com vocês,
neste companheirismo, em torno da palavra, e ver ao ungido desse tempo e também ver aos ungidos. Eu estou vendo nesta manhã aos ungidos, a igreja noiva, e aos que estão através do satélite Amazonas e da internet, e aos que estão lendo. Tu que está lendo, tu és ungido. Tu pode dizer aí lendo, eu sou ungido. E vocês olhando para cá podem ver, aí está ungido. Vê? Porque somos os ungidos de Deus, que nesse tempo final estariam recebendo a plenitude de Deus. Esses vasos que ele falou, enche-os, quantos vasos com o quê? Com a sua presença, com a sua plenitude. O ungido na primeira e segunda vinda do Senhor. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde. E nos veremos amanhã, se Deus quiser, na atividade de amanhã, domingo, para continuar recebendo todo esse mistério que está sendo revelado no conteúdo do sétimo selo, o qual temos visto em diferentes mensagens que ele disse que no cumprimento da visão da carpa estaria se revelando esse mistério e estaria se dando a conhecer esse mistério. O que ele dizia, nós deixamos isso quietinho para ser falado na carpa, pois tem que ser falado na carpa, então tem que ter alguém falando e dando a conhecer esse mistério. Mas vejam que o que foi falado a Daniel, que falou, anda Daniel, sela estas coisas até o tempo do fim, porque lá no tempo do fim os entendidos entenderão. Isso faz com que a pessoa estufe o peito, porque tantas pessoas conhecem da mensagem das Escrituras, e você pode dizer, e eu, que não tenho assim tanto conhecimento, que não posso saber talvez onde está o livro de Abacuque, eu acho difícil de procurar, para mim também vai ser difícil, ou de Amós, que estão todos ali grudadinhos, mas eu posso ver o cumprimento do sétimo selo. Do que adianta conhecer a Bíblia de rabo a cabo, a mensagem de irmão Branham e tudo, se não soube identificar aos ungidos e ao ungido. Bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e o meu olho, porque veem, os meus olhos, porque veem, nesse tempo final, o que muitos profetas desejaram ver, e nós estamos vendo. Eu sou um bem-aventurado, porque eu posso ver vocês, ungidos de Deus, nesse tempo final, preparando-se para a sua transformação. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, proteja vocês sempre de todo perigo, espiritual e físico também. E continue abrindo o entendimento de vocês e lhes preparando para logo receberem todas as promessas correspondentes à nossa era e nossa dispensação. Que Deus abençoe vocês e lhes guarde. E temos visto nesta ocasião o ungido na primeira e segunda vinda do Senhor. Tudo em simplicidade. Graças a Deus que Ele tem feito em simplicidade. Conosco deixamos novamente ao reverendo William Pérez para continuar nesta ocasião cantando louvor e assim sermos logo despedidos em oração e sempre orem a Deus, sempre coloquem e peçam a Deus. Lembrem que quando ele dizia, Senhor, ensina-nos a orar, ele dizia aos discípulos e dizia os discípulos ao Senhor. E ele falou ali a oração do Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, vê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como na terra, assim na terra como no céu. Agora veja que tem uma parte onde
A pessoa pede por esse reino, mas tem uma parte onde a dispensação do reino, que é o tempo onde estamos, pedir que através deste novo propiciatório, Deus nos limpe e nos justifique ante o Pai Celestial. Colocamos esta partezinha sempre e dizemos: Senhor, nos olhe através do teu novo propiciatório, nos olhe através desses ministérios, limpa-nos, Senhor, justifica-nos e perdoa-nos. Sempre peça desse jeito ao Senhor, em cada oração, e nós dizemos que as nossas orações cheguem através deste anjo e seja acrescentado a esse anjo essas orações, esse acréscimo de incenso, e suba a presença de Deus. É a única maneira que pode subir a presença de Deus na nossa justificação, para que seja derramado ao seu povo. É através deste novo propiciatório. Ó anjo de Apocalipse 8, continue acrescentando muito incenso às nossas orações. E, Senhor, que logo Tu cumpra a promessa da ressurreição e de nossa transformação. E enquanto estamos nestes corpos terrenos, Senhor, olhe-nos sempre através deste novo propiciatório. Nos olhe através desses ministérios de Moisés e Elias e perdoa-nos toda falta, todo erro, todo pecado. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre bem diante de Ti. Queremos estar, Senhor, sempre justificados. Ó Deus eterno, eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, como filho de Davi, William, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém. A nossa oração a Deus é sempre fazê-la com sinceridade e conscientes de que é através desse propiciatório. É como único ele pode, é a única maneira na qual ele pode receber nossa oração. Diz que eles clamaram, oraram, mas as orações foram feitas tarde demais. Não era a forma na qual eram recebidas. Página 369 do livro dos selos e 370. Bom, que Deus continue abençoando grandemente, continue nos ajudando. A nossa preparação para a nossa transformação. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Conosco, novamente, o reverendo William Pérez para continuar.